Gente, nós vamos começar, tá? Décima reunião ordinária da Câmara Municipal de Bom Despacho. Sob a proteção de Deus e havendo número regimental, declaro aberta a reunião. Boa noite a todos, a Cira, Agostinho, meu boa noite a todos vocês, aos internautas que nos acompanham pela internet. Convido a todos os presentes para que, em pé, possamos ouvir o hino nacional brasileiro. Convido a secretária, vereadora Cessão Queiroz, para fazer a chamada dos vereadores, por favor. Senhora presidente, caros colegas, público presente, no qual eu cumprimento Agostinho, Acir, internautas, boa noite. Bom Despacho, 22 de abril de 2019. 10ª sessão ordinária. Vereadores Anderson do Gás. Presente. Fernando Branco. Presente. Doutor Fernando Pediatra. Joyce Quirino. Presente. Marcelão. Presente. Marquinho. Presente. Cessão Queiroz, presente. Doutora Rose Delegada. Presente. Vital Guimarães. Presente. Coloco em discussão a ata da 9ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Bom Despacho, lida durante a reunião conjunta das comissões permanentes dessa Casa. Ata aprovada. Projetos apresentados. Projeto de lei número 15/2019, de autoria da vereadora Joyce Quirino, que institui o regime de plantão obrigatório a ser cumprido pelas farmácias e drogarias no atendimento ininterrupto ao público consumidor e contém outras disposições. Projeto de lei número 16/2019, de autoria do vereador Anderson do Gás, que cria o Fundo Municipal de Transporte e dá outras providências. Projeto de resolução 17/2019, de autoria da mesa diretora, que substitui o projeto de resolução 12/2019, que institui o auxílio saúde para os servidores do Poder Legislativo Municipal, nos termos do artigo 153 da Lei Municipal
1321 de 1991. Os projetos serão encaminhados às comissões competentes para análise e parecer. Solicito a vereadora Sessão Queiroz que faça a leitura das suas indicações, por favor. Minhas indicações hoje são 4, senhora presidente. Minha primeira indicação: indica ao secretário de Obras o recapeamento da Rua Corinto, bairro Santa Marta. Justificativa: a referida rua encontra-se intransitável, o que vem prejudicando a todos que por ali trafegam. Minha segunda indicação: indico à Secretaria do Meio Ambiente limpeza e capina das seguintes ruas: Rua do Cemitério, atrás do Cemitério Velha Necrópole, escadaria que liga a Avenida das Palmeiras com a Rua Santo Antônio do Monte, no conjunto habitacional Dona Branca. Justificativa: as referidas ruas encontram-se tomadas pelo mato e sujas, o que vem causando transtornos e riscos aos moradores e aos pedestres que por ali transitam. Minha terceira indicação: indico à secretária do Meio Ambiente a fiscalização dos lotes sujos na Avenida Nossa Senhora do Rosário, no bairro Vila Gontijo. Justificativa: esta vereadora foi procurada por cidadãos que relataram que há vários lotes sujos na mencionada rua, o que tem ocasionado proliferação de escorpiões na região. Minha quarta indicação: indica ao prefeito municipal a limpeza e iluminação da entrada do campo do Famorini Esporte Clube. Justificativa: o Famorini Esporte Clube é uma importante agremiação desportiva do município, a qual atua sem fins lucrativos e presta relevante serviço social, de lazer e esportivo, incluindo crianças e jovens na prática do futebol. Diante da relevância dessa agremiação para os bondespachenses, faz-se a presente indicação. Muito obrigada. Solicito ao vereador Vital Guimarães que, por favor, faça a leitura das suas indicações. Indica o secretário de Obras que seja realizada a capina e limpeza nos seguintes locais: 1. Avenida Dr. Roberto, na região do Rosário, Rosário 2. 2. Rua Tonzinho Rodrigues, no bairro Jardim dos Anjos, próximo ao Conjunto Geraldo Sabiá. Justificativa: na Avenida Dr. Roberto, o mato está prejudicando até mesmo o trânsito das pessoas que ali fazem caminhada. Quanto à Rua Tonzinho Rodrigues, essa já está com mais de 50% invadida pelo mato, dificultando os moradores até aguardarem seus veículos nas garagens. Em ambas as ruas têm aparecido com frequência bichos peçonhentos, como cobras, caranguejos e escorpiões. Outra indicação, também ao secretário de Obras: realização de tapa-buraco na Rua Santo Antônio, esquina com a Rua Paraíba, no bairro do Rosário. Justificativa: devido à conversão de coletivos naquele local, a pista conserva em mau estado e, por consequência, acumula água, prejudicando sobremaneira os moradores ali próximos. Digo também ao prefeito municipal que solicito do setor competente instalação urgente de um redutor de velocidade em frente ou próximo ao número 116 da Rua Gabriel Tavares e reformar o existente próximo ao córrego Peneireiro. Justificativa: os moradores deste local tratam-se, na maioria, de pessoas idosas que estão correndo grande risco pela alta velocidade dos veículos que ali trafegam. O pedido foi feito por moradores e pelo presidente do Conselho Vicentino. Indica também ao secretário de Trânsito que seja feita a colocação de placas de sinalização nas esquinas da rua Chico Marcos e Pedro Tavares, na esquina com a Rua Maria Isabel. Sinalizar também a Rua do Padre Eustáquio, onde foi feita a ligação com o bairro Santa Lúcia, na Rua da Creche. Justificativa: carros e motos têm imprimido velocidade incompatível com os locais, colocando em risco a vida dos pedestres que por ali trafegam, principalmente na Rua da Creche. E a última indicação, indica ao prefeito que seja estudada e analisada a possibilidade de aumentar a capacidade da usina fotovoltaica a ser construída pela prefeitura, de forma a produzir energia e fornecer a título de incentivo para indústrias que tiverem interesse em se instalar em bom despacho. Justificativa: o incentivo poderia subsidiar uma parte do consumo da empresa por um prazo determinado, de modo a amenizar os custos do investimento,
tornando os mesmos mais atraentes. São só essas. Joyce Quirino, indica ao secretário de Trânsito que, com urgência, que proceda a limpeza da Avenida Brasil, próximo ao número 266, no bairro Jardim América. Justificativa: a mencionada via não possui pavimentação e se encontra intransitável devido à erosão causada pelas chuvas, razão pela qual se faz a presente indicação. Solicito ao vereador Fernando Branco que, por favor, faça a leitura das suas indicações. Boa noite, presidente. Boa noite aos colegas e aqueles que nos assistem. Indica ao secretário de obra determinar a manutenção do asfalto, pequeno trecho, Avenida Dr. Roberto, no entorno da pracinha, quase esquina com Rua Antenor Ferreira do Amaral, local que o asfalto está sofrível, atrapalhando muito o trânsito, com risco para os motoristas. Indica ao secretário de obra determinar a instalação de lombofaixa ou faixa de pedestre na portaria das escolas Darwin e Novo C. Isso é um pedido da própria escola, feito a este vereador. E ali em frente também ao PP, que é outro local de saída dos alunos, né? Tem um tráfego grande de veículos e os alunos estão sempre expostos ali, porque você tem que atravessar a rua e concorrer com o trânsito, né? Dia e noite. E essa indicação já foi feita anteriormente e não foi atendida. E indica a presidente da Câmara, já é também uma reiteração, né? Para empreender esforços com o objetivo de melhorar o sistema de dados desta casa. Né? Esse vereador está há 15 dias sem poder acessar o computador da sala de comissões, já foi pedido para poder instalar lá a internet, infelizmente continua sem funcionar. Serão tomadas as providências, vereador. Solicito à vereadora Rose Delegada que, por favor, faça a leitura das suas indicações. Boa noite, vereadores dessa casa, público presente, internautas que nos acompanham nessa noite. São somente 2 indicações. A primeira indica ao secretário, a secretária de Meio Ambiente que seja viabilizada a limpeza do lixo jogado na esquina da rua Marcos Teodoro de Rezende com rua Padre Eustáquio, que seja determinada a fiscalização do local para identificar os infratores que estão fazendo descarte irregular. Essa vereadora foi procurada pelo senhor Juliano Pires, que pediu providência sobre a alegação de que o descarte irregular de lixo na referida esquina está colocando em risco a saúde dos moradores da região. A outra indicação indica ao secretário do Meio Ambiente notificação do proprietário do imóvel localizado na Avenida do Rosário, ao lado do número 250, Vila Contígio. Justificativa: tal indicação visa atender a reivindicações de moradores. O referido lote se encontra muito sujo, fator que tem contribuído para a aparição de animais peçonhentos, principalmente escorpiões, nas casas localizadas nas imediações. Muito obrigada. Vereador Anderson do Gás, indico ao secretário de Obras que sejam realizada a limpeza dos terrenos acima da quadra, perto da APAI. Justificativa: os terrenos encontram-se muito sujos, trazendo transtornos à população e riscos à entidade que fica localizada muito próxima dos mesmos. Indico ao secretário de Obras que seja realizada a limpeza da rua Ana Leite, no bairro Rosário, 1 e 2. Justificativa: os moradores procuraram este vereador solicitando a presente demanda. Terceira e última indicação. Indico ao secretário de Obras que seja realizada a limpeza da rua José Mário Gontijo, no prolongamento no bairro de Fátima. Justificativa: a rua está quase totalmente tomada pelo mato. Solicito ao vereador Marcelão que faça a leitura das suas indicações, por favor. Boa noite a todos, o presente, internautas. Minha indicação é a reiteração da iluminação da quadra da JK. A segunda indicação minha indica ao secretário de Obras que seja feito o recapeamento da entrada. Indica ao secretário do Meio Ambiente que dê prioridade na limpeza do bairro São Vicente, assim que iniciar o trabalho de capina na cidade. A outra indicação é ao secretário de Obras que faça a troca de luminárias por LED de todos os povoados de Bom Despacho. Justificativa: esse trabalho foi feito no povoado do Mato Seco, onde teve um resultado muito positivo, podendo estender aos outros povoados.
Solicito ao vereador Marquinho que, por favor, faça a leitura das suas indicações. Boa noite a todos os presentes, aos internautas que nos acompanham. É uma reiteração ao prefeito que seja realizada a limpeza da Rua da Chácara. A justificativa: foi realizada a limpeza de apenas uma parte da rua. A segunda indicação indica ao secretário de obras que seja feito recapeamento da entrada do distrito do Engenho de Ribeiro. Justificativa: o local encontra-se muito danificado, correndo risco de acidentes. São só essas duas. Gostaria de cumprimentar a Valéria, que se faz aqui presente, minha amiga. Seja bem-vinda, Valéria. Requerimentos. Rose, delegada e Vital. Requer da presidente dessa Casa Legislativa, vereadora Joyce Quirino, solicitação das seguintes informações: que sejam encaminhados à Comissão de Orçamento, Finanças e Tomadas de Contas os relatórios de rotina apresentados pela Controladoria Interna da Câmara no ano de 2019. Que seja elaborado pelo setor competente desta Casa relatório contábil e analítico das contas da Câmara Municipal de Bom Despacho. Desde já, indicamos a Vossa Excelência que sejam disponibilizados os referidos relatórios no portal da transparência dessa Casa. Justificativa: dar maior visibilidade das receitas e despesas dessa Casa, possibilitar o acompanhamento realizado pelos setores competentes, bem como atender o disposto no artigo 7º da Resolução 589/2009. Coloco o requerimento em discussão. Com a palavra, senhora presidente. Com a palavra, a vereadora Rose, delegada. Senhora presidente, o objetivo realmente é a Comissão de Orçamento fazer a sua função, porque esse trabalho da Controladoria, ele é muito importante, porque ele tem o dever de acompanhar os trabalhos das contas da Prefeitura. Eu acredito que, se nós tivermos essa informação, nós poderíamos dar maior suporte aos demais colegas, para que nós façamos as cobranças devidas. E nós, como temos feito um trabalho transparente para a sociedade, também a gente inserir o nosso, para que nós possamos fazer essa cobrança também à Prefeitura Municipal. Desde já, nós agradecemos. Vereadora Rose, eu gostaria de colocar que eu acho que era interessante refazer o requerimento e colocar também essa cobrança do Executivo, né? Uma vez que ele faz somente o relatório, né, da gestão fiscal. Então, eu acho que era importante também a gente pedir que isso seja estendido também ao Executivo. Os pareceres estão à disposição, todos os documentos estão à disposição de qualquer vereador desta Casa. Tá? Mas eu acho que era interessante, às vezes, refazer e estender ao Executivo também. Com a palavra, senhora presidente, o objetivo com a palavra, vereadora Rose, delegada. O objetivo realmente é esse. Mas só que o nosso objetivo foi diretamente pedir que seja colocado no nosso portal para que nós possamos mostrar, inclusive, que nós estamos fazendo o nosso papel. Agradeço. Pela ordem, presidente. Com a palavra, o vereador Marcelão. Senhora presidente, caros colegas, eu não vejo esse requerimento assim, não sei se está faltando informação a cada vereador, porque quando eu fiz parte da comissão de orçamento, a gestão do presidente Vital, da Rosa, do Marquinhos, eu sempre fui bem atendido pelos funcionários, qualquer informação que eu precisava, eu nunca tive que requerer ao plenário para pegar a informação. Então, não sei se está tendo algum problema com o servidor, se o servidor não está querendo passar alguma informação para os vereadores, que eu não estou entendendo assim de requerer informações aqui no plenário, sendo que eu nunca tive dificuldade com funcionário nenhum aqui de pegar alguma informação. Então, se está trazendo ao plenário para requerer, porque às vezes pode ter alguma dificuldade, eu só queria entender por que esse requerimento. Na verdade... Com a palavra, a vereadora Rose, delegada. Por favor, vamos manter a ordem, tá, gente? Na verdade, o vereador Marcelo, até recentemente os relatórios não estavam prontos. E isso nós precisamos fazer um acompanhamento mesmo do trabalho. Eu não sei qual que era o objetivo da Comissão de Orçamento, mas nós estamos fazendo um trabalho, eu e o vereador Vital estamos vindo aqui quase todos os dias, fazer um trabalho bacana. E o nosso objetivo é mostrar que a Câmara tem feito o trabalho dela.
Então, nós vamos cobrar do Executivo, vamos cobrar mesmo, principalmente essa parte orçamentária. Inclusive, o projeto de lei da LDO deu entrada aqui na semana passada, eu e o vereador Vital já estivemos aqui na semana passada, já despachamos em cima do projeto de lei. Então, assim, nosso objetivo é fazer um trabalho mesmo, tá? Então, é isso que eu gostaria de esclarecer. Obrigada. Eu acho interessante, né, porque acho que em 2017, 2018, deveria ter feito as mesmas coisas, né? Então, assim, essa mesa se disponibiliza, está fazendo, viu, doutora Rose? A senhora pode ficar tranquila que vai estar tudo disponível para a senhora. Mas eu acho que em 2017, 2018, todos esses relatórios deveriam também, inclusive os pareceres do controle interno, deveriam ter sido disponibilizados no portal da transparência também, né? Então, porque eu acho que a gente tem que manter, não pode ter dois pesos e duas medidas, eu acho que tem que manter a mesma conduta sempre, independente de quem esteja aqui. Coloco o requerimento em votação. Vereadores favoráveis? Vereadores favoráveis permaneçam como estão e contrários se manifestem. Aprovado. Então, me desculpe. Um voto, Marcelo, Vital, 4-4, né? Ai, gente. Eu vou votar contra. E a gente refaz o requerimento para que seja para o Executivo também. Obrigada. Seção Queiroz. Requer do prefeito municipal cópia dos estudos realizados ou apresentados pela empresa MZB Participações e Negócios Limitadas para a implantação do aterro sanitário no município de Bom Despacho, Minas Gerais, bem como cópia das licenças ambientais eventualmente emitidas pelo município. Justificativa. Há uma grande manifestação popular acerca da instalação do aterro sanitário no município, o qual poderia, em tese, resultar em graves danos ambientais. Nesse sentido, no exercício do dever de fiscalizar, far-se-á o presente requerimento de informações. Coloco o requerimento em discussão. Com a palavra, senhora presidente. Com a palavra, a vereadora Seção Queiroz. O requerimento já está autoexplicativo, né? Durante esses últimos dias vem sido veiculado por todas as redes sociais, por parte de toda a população, a respeito desse assunto. É um projeto que é bastante polêmico, né, complexo, de grande magnitude, que tem que ser muito discutido, e essas informações nós precisamos dela, porque a gente precisa levar para a população também uma informação concreta e precisa. Então, é importante, como também nós termos acesso a esse projeto. Muito obrigada. Palavra, senhora presidente. Com a palavra, o vereador Anderson do Gás. Senhora presidente, eu quero até aproveitar, boa noite a todos, né? Vereadores, senhora presidente, público presente, que nos acompanham pela internet. Eu quero deixar aqui um esclarecimento a respeito de um projeto de lei que está aqui nessa casa, em tramitação. A gente não é contra aí o aterro sanitário, de forma nenhuma, a gente vê que é preciso, né? O projeto de lei que está aqui por esse vereador para proibir lixos de outro município no nosso município. Agora, vamos ver, né, o que vai falar aí, né, esse requerimento aí da senhora vereadora aí, Seção Queiroz, né? Então, muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra. Com a palavra, o vereador Fernando Pediatra. Boa noite a todos os colegas e a todos que estão nos acompanhando. Boa noite, Valéria. Obrigado pela presença. Somente aqui para cumprimentar a vereadora Seção e pedir permissão, se Vossa Excelência permite, que eu assine em conjunto o seu requerimento. Que eu acho importante, no meio dessa discussão toda, nós buscar informações, esclarecer melhor os trâmites, questão ambiental, para conhecer melhor sobre esse projeto, já que existe tanta polêmica, né? Então, conhecer e estudar melhor é muito importante para fundamentar nossa opinião e nem o nosso parecer a respeito dessa decisão administrativa, que é esse novo aterro, possível novo aterro para Bom Despacho. Então, parabéns, vereadora, pela sua curiosidade, pela sua iniciativa, que eu quero participar do seu requerimento. Muito obrigado. Ordem, presidente. Com a palavra, o vereador Marcelão.
Eu quero parabenizar a vereadora pela preocupação, mas foi colocado aqui semana passada também o requerimento, até, parece que foi do Fernando Blanco, justamente a secretária até pediu para fazer uma audiência aí com o secretário do Meio Ambiente. Eu acho que era oportuno esse requerimento, a gente aqui vai ser até mais rápido da gente estar questionando no dia que a secretária, o pessoal da empresa também vai estar aqui também nessa casa. Eu acho que vai ser muito oportuno, né? Manda para lá, mas deixa ali também para a gente estar discutindo no dia que tiver definida a reunião aí com o secretário do Meio Ambiente. Eu gostaria de informar que nós teríamos uma audiência pública amanhã, né, às 17 horas, a respeito da questão do aterro sanitário, mas a secretária parece que não está tendo horário disponível, foi o que o Bruno acabou de me informar, e sem a presença da secretária não tem como fazer uma audiência, porque eu acho que ela é a pessoa mais, mais preparada para poder passar essas informações. Tá? Então, provavelmente, se não for confirmado, nós iremos cancelar a audiência e tentar marcar uma data que ela possa estar presente, que é de interesse de todos. Coloco o requerimento em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e contrários se manifestem. Aprovado. Joyce Quirino. Requer, após tramitação regimental, para que seja encaminhado moção de congratulação à médica Ana Flávia Quirino Franco, pelos relevantes serviços que tem prestado no atendimento aos pacientes do PSF JK Santa Marta. Só o JK, né? Me desculpe. Requer a secretária de Saúde que informe quem é o gestor do contrato entre o município e o lactário Poço de Puericultura Menino Jesus, para os trabalhos envolvidos no pronto atendimento. Justificativa. São constantes as reclamações acerca do pronto atendimento, pelo que é importante a gestão e fiscalização do contrato, a fim de garantir uma melhor prestação de serviço à população. Terceiro e último requerimento. Requer ao plenário dessa Casa a aprovação para realizar uma reunião para discutir os problemas enfrentados pelo pronto atendimento. Na oportunidade, serão convidados a secretária de Saúde, o coordenador do pronto atendimento e o diretor do lactário Poço de Puericultura Menino Jesus, para participarem da reunião. Justificativa. O serviço prestado pelo pronto atendimento é alvo de constantes críticas dos usuários, a principal dela no que se refere à morosidade no atendimento. A reunião com os responsáveis visa debater soluções para melhoria e aprimoramento deste relevante serviço público. Coloco os requerimentos em discussão. Com a palavra, o vereador Marcelão. Esse terceiro requerimento aí, quando Vossa Excelência convida a secretária de Saúde para vir à Câmara, eu acho que poderia estender também a questão da falta de médicos PSF. Porque é muito, ótimo, Marcelo. É muito confortável nós, vereadores, aqui fazer indicação, falando que está faltando médico, e é muito fácil a secretária falar que está em aberto, né, processo seletivo para contratar, mas não contrata. Eu falo assim, o cidadão lá da ponta, que está precisando do médico, não resolve o problema. Então, assim, a gente já fizemos várias indicações, então é muito confortável para nós fazer indicação. E muito confortável também para a secretária falando que está em aberto, mas não contrata. Então a gente tem que ver o que tem que ser feito para contratar médico no PSF-JK, lá no Dr. Genésio, porque eu acho que o cidadão, pelo tempo que tem, não pode ficar sem médico. Palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Anderson do Gás. Senhor presidente, também quero parabenizar, né, pelo requerimento, muito bom, porque precisa de ser tratado esses assuntos, qual estão esclarecendo, e para melhorar aí para a população. Parabéns também ao vereador Marcelo por ter posto aí esta oportunidade aí de a gente questionar mais profundo a falta de médico e resolver o problema aí que está alastrado há muito tempo sem solução. Parabéns, viu? Obrigada, Anderson. Com a palavra, o vereador Fernando Branco. Presidente, em relação ao segundo requerimento, quem é o gestor do contrato é o prefeito. Eu respondo para a senhora. Eu falo que acompanha. Não existe gestor, não.
Mas A secretária de Saúde acompanha a execução. Seria, o prefeito é o gestor, ele assina. O Branco, não seria a precisa. pessoa responsável. Não, no contrato fala, Branco, que a gente tem que ter um funcionário da prefeitura. É a secretária de que Saúde. deveria. Não, tem que ter um funcionário. No contrato fala que tem que ter um funcionário da prefeitura para fazer essa fiscalização do atendimento no pronto atendimento. Por que nós estamos fazendo esse requerimento? Por que eu fiz esse requerimento? Porque o que está acontecendo? As reclamações são o seguinte, que a gente tem 2 médicos atendendo e que, a partir de um certo horário, somente um médico atende enquanto o outro dorme. Eu acho que não se pode pagar R$ 1.800 um plantão de 24 horas para o médico ficar um dormindo e o outro atendendo. Eu defendo muito a Santa Casa, mas a gestão do contrato do lactário com relação ao pronto atendimento, ele precisa ser revisto e precisa de uma pessoa que faça um acompanhamento desse contrato, um funcionário da prefeitura. Então, eu pediria a Vossa Excelência que alterasse, tá? Colocou o gestor do contrato. O gestor do contrato é o prefeito. Não, mas é o gestor, então, é o funcionário, é o do fiscalizador contrato. que eu quero. O gestor é o Isso. prefeito. E o Então, nome dessa pessoa que foi indicada, porque quando foi feito o contrato, Então, foi uma das coisas que foi colocado, que tivesse um funcionário da prefeitura acompanhando. É exatamente então, por isso que eu tô... coloquei. É exatamente... Eu vou pedir para estar colocando. Já tem que alterar, porque senão o gestor do contrato é o não. prefeito. Eu peço para fazer a alteração, será feita. Tem que ser outra coisa também, fiscalizador, aí eu concordo. Tá. Outra coisa que eu gostaria de colocar também é que o que a gente tem no pronto atendimento, que eu quero conversar, inclusive, com o coordenador do pronto atendimento. Sexta-feira, a partir das 17 horas, sábado e domingo, nós temos o quê? É a única porta para os usuários do Sistema Único de Saúde. E o que acontece? Mesmo sem chegar a nenhuma urgência, concordo, o protocolo de Manchester tem que existir, tem que existir. Ele é muito imprescindível para o atendimento do pronto atendimento. Só que o que a população tem reclamado? E aí a população não reclama, não é lá. Eles xingam os vereadores e o prefeito, igual a gente tem visto nas redes sociais. Né? A gente assiste isso o tempo inteiro na rede social. O vereador e o prefeito é que não presta. Então, o que acontece? Protocolo de Manchester existe? Existe. Ele é imprescindível, principalmente nos casos de urgência. Mas, a partir do momento que não tem nenhuma urgência, os 2 médicos que estão lá dentro, se a população não tem mais para onde ir, o que nós temos observado? Não se atende. Fica 4, 5 horas as pessoas aguardando com crianças e idosos. Então, assim, a gente o que eu tenho visto é a reclamação da população. E a melhor forma de se conversar é com a pessoa, o responsável da prefeitura, de fiscalizar esse contrato, acompanhar esse contrato, e com o coordenador do pronto atendimento. Né? Porque não adianta, a gente conversa com a diretoria e o coordenador do pronto atendimento toma outra atitude. Então, a gente precisa dessa conversa em conjunto com a secretária. Inclusive, agora eu vou passar aí mais no pronto atendimento, acompanhar mais de perto. Semana passada, nós estivemos na UBS Dr. Genésio, Dr. Hugo, Dr. Miguel. Estivemos na saúde mental também, em visita em loco, para a gente acompanhar o que está acontecendo. Então, assim, e no pronto atendimento, o que a gente tem observado é isso. Não entra ninguém, não sai ninguém, e tem 2 médicos lá dentro sem fazer nada. Então, isso é dinheiro público que está sendo gasto. Não, eu disse para o senhor, o requerimento é extremamente pertinente, eu sou a favor, vou votar a favor. A minha dúvida, o meu medo talvez seja eles entender que, e responder, a gente sabe como está sendo respondidos os nossos requerimentos, geralmente em monossílabos, sim ou não, a gente dizia assim, sou eu. Aí não vai adiantar nada, é isso que eu estou dizendo. Nós precisamos saber o nome do servidor. Então, aquele que vai lá fiscalizar, quem é o responsável? Assim, um requerimento bem específico, para evitar a gente receber uma resposta, presidente, que não vai atender a gente. Mas por isso, vereador Fernando Branco, que eu estou pedindo uma reunião com a secretária, o coordenador do pronto atendimento, o diretor do Lactário Posto de Puricultura Menino Jesus, para que a gente possa... já convidar ele, inclusive, para vir aqui. Isso, mas eles serão convidados a vir aqui na Câmara. E eu gostaria que todos os vereadores estivessem presentes também. E com relação ao o segundo requerimento, né, é só o nome mesmo dessa pessoa que está encarregada, ao segundo requerimento, de acompanhar fiscalizar esse contrato. Pela ordem, presidente. Com a palavra, o vereador Marcelão. Voltando ao segundo requerimento aí, né, a gente tem aqui o procurador da Câmara, e o segundo procurador ele fala que o requerimento está no formato correto. Né, que o prefeito, a autoridade financeira,
E tem que ter o gestor e tem que ter o fiscal também. Então, se ele não vê, Ele vai te responder só isso. ele não vê que tem que modificar o requerimento. Nós iremos analisar posteriormente. Obrigada, Marcelo. Com a palavra, senhor Com a presidente. palavra, o vereador Fernando Pediatra. Eu vejo de muita importância o seu requerimento e acho que nós devemos sim participar dessa discussão, afinal de contas somos fiscais aí do município, eu vejo que todos os colegas aqui têm boa vontade, então eu estou percebendo vocês todos envolvidos, o vereador Anderson está sempre na Santa Casa procurando sugerir melhorias, cobrando, a senhora também, e eu não poderia também de participar com vocês, quero participar dessa discussão e eu percebo, vereadora Joyce, que se está chegando um número grande de casos que não são emergências, não são urgências, que não deveriam talvez estar procurando esse tipo de atendimento, que é o atendimento específico para urgências e emergências, é porque o sistema público de saúde, a atenção primária, ainda não está satisfatória. E não dá para a gente entender, porque está se gastando muito no município. O investimento não é baixo, Valéria, o investimento é alto, mas os resultados, em geral, aí não estão sendo bons nessa parte. Houve evolução em algumas áreas, mas ainda a baixa resolutividade em algumas unidades, falta de médicos, falta de vínculo dos profissionais com a comunidade, porque uma troca muito grande de unidades, não se tem um plano a longo prazo, entra ano e sai ano, a mudança é muito grande nas estratégias, as enfermeiras são trocadas de unidade sem critério nenhum, sem nenhuma comunicação com o cidadão, então isso quebra vínculos. Não há um plano de carreira para os profissionais da saúde, salários aí muito indignos para as enfermeiras, para os profissionais da saúde, o que gera também uma rotatividade muito alta. Então, isso reflete lá no pronto atendimento. Muitas vezes a mãe com a criança doente, ela não espera, ela não sabe aonde que ela deve procurar, ela quer uma solução para o seu filho que está sofrendo. E, às vezes, a solução ela não encontra no posto, porque não há atendimento para seu filho. Atendimento em pediatria, inclusive, é uma questão até muito séria do município, muito pouco o atendimento, poucas consultas por mês, houve um retrocesso, a saúde mental está aí também, um resultado muito ruim, os números mostram baixo número de atendimentos, muito rápido, dificuldade para se agendar os retornos, então é preciso o município melhorar essa atenção primária sim, para não sobrecarregar, mas você colocou uma questão, Vossa Excelência, vereadora Joyce, que é importante também a gente fiscalizar e o gestor, o responsável, o funcionário fiscal, quando se contrata um serviço, tem que fiscalizar como que está funcionando. Porque eu, mesmo sendo médico, é importante fiscalizar a categoria, a classe. Eu estou aqui para representar o povo. Eu acho que se o médico está recebendo para ficar de plantão, ele não está lá para dormir. Cada um faz se quiser, ninguém é obrigado a fazer plantão. Mas acumular funções e não conseguir exercer bem o seu papel, então está errado, vamos escolher, optar, o que nós podemos fazer, qual que é o nosso limite biológico. Alguns colegas realmente, infelizmente, fazem isso. Isso é lamentável, mas quem que tem que fiscalizar é quem está contratando também o serviço. Preciso fiscalizar isso sim, você está certa. E por último, só encerrando, eu quero no dia dessa participação colocar também, além do atendimento médico, também a questão do acolhimento da recepção. Nós temos um pronto atendimento que o doente chega e ele tem que subir uma rampa, ele tem que escalar uma escada, e muitas vezes ele não tem condição disso. Então, aquela recepção precisa ser revista também. Está muito desconfortável para as pessoas, muito pequeno para uma cidade desse tamanho, pouco conforto, precisa ter umas condições melhores também na sala de espera, isso ameniza também, humanizar a chegada, a recepção, isso ajuda muito, eu acho, também para dar um acolhimento necessário para os nossos pacientes. Então, são essas ponderações, muito obrigado. Senhor presidente, só Com a palavra, o vereador Anderson do Gás. aproveitar assim que eu lembrei, há pouco tempo atrás, a gente pediu um bebedor de água ali para aquele pessoal que fica ali esperando. Vai beber água lá, a água não sobe para cima, nem para encher o copo. Se a pessoa quiser beber água lá, é uma dificuldade danada com o bebedor que está lá. Para entrar nos banheiros lá de banho fora, não tem acesso à cadeira de rodas, é tudo estreito, os 2 banheiros que tem lá. Está errado isso, né? Então, aquela escada ali também, aquilo tinha que ser ao menos rampado, não aquela escada. Eu estava ali um dia desse, a menina estava esperando para ser atendida, de repente eu acolhei para cima, ela vinha caindo, se eu não tivesse lá para segurar, ela tinha caído naquela escada lá, estava precisando tomar o medicamento, demorando a entrar lá para dentro, igual a senhora está aí ciente, está mandando aí o requerimento para
questionar para melhorar. E então é isso aí, né? Eu acho que as melhorias poucas que vai fazer uma grande diferença aí para a população. Vereador, e o Anderson do Gás, e o prédio do pronto atendimento, ele é do município. Então, o município que é responsável por fazer as adequações lá e as mudanças. Nós estamos tentando aqui vários projetos com relação à emenda parlamentar para a gente ver se a gente consegue que esse recurso venha para que seja feita a reforma do pronto atendimento. Inclusive, a vereadora doutora Rose já fez esse requerimento, esse pedido, né, de emenda. Eu também já solicitei, o vereador Marcelo. Então, assim, eu acho que é uma das formas de se ajudar também, né, a que sejam feitas as adaptações, né, adequadas no pronto atendimento. Acredito, doutora, que tem muitos bebedouros aí parados. Não custa nada, ao menos lá trocar aquele bebedor de água. Né? É o que pode ser solicitado também. Com a palavra, a vereadora Sessão Queiroz. Obrigada. Só complementando também a fala aí do doutor Fernando, quanto ao acolhimento lá na entrada do PA, que realmente há uma demanda muito grande, né? Tem que ser revisto aquilo ali. A gente passa ali na porta finais de semana, a gente vê aquele aglomeração de pessoas ali, de idosos assentados na escada, mãe com crianças nos braços, passando mal. E é uma questão que realmente é desumana. Tem que ser revista essa questão aí. Fora também o tempo de atendimento, que é muito demorado, né? As pessoas ficam ali por horas. Esse final de semana mesmo teve um usuário que ficou lá de 5 da manhã até 10h30 para ser atendido com seu filho nos braços, passando mal, com virose, vômito. Então, assim, né? Tem que ser revista essa situação. E quanto também às visitas que nós fizemos, as visitas em loco, eu e minha colega Joyce, a gente pôde ver de perto as situações que estão as unidades de saúde. O PSF do Rosário tem médico quinzenalmente, com atendimento somente 3 vezes por semana. Tá? Assim, um absurdo essa situação lá. As unidades aqui, básicas de saúde, que é o doutor Hugo, e o doutor Miguel também, a casa está assim, em condições péssimas. O acolhimento das pessoas lá, as pessoas ficam no tempo, no sol, na chuva, não tem acessibilidade, as pessoas portadoras de deficiência física não tem nem como ter atendimento odontológico lá para essas pessoas. Até pontuei aqui. A questão também da sala de medicamento está toda mofada, com infiltração. Os consultórios médicos sem banheiro. Então, está assim, um horror, está um caos a situação dessas unidades de saúde. Eu acho que é caso até para que se faça uma representação no Ministério Público. Mas, semana que vem, eu e minha colega Joyce vamos fazer um requerimento também solicitando a vigilância sanitária, para que se faça uma visita nesses locais. Muito obrigada. Com a palavra, senhora presidente. Gostaria que... Palavra, vereadora Rose Delegada. Gostaria de aproveitar aqui e deixar claro que eu, o vereador Marquinhos, viemos com Maia, lá em Belo Horizonte, foi destinado uma emenda parlamentar de aproximadamente R$150 mil pelo deputado Arantes para fazer a reforma do pronto atendimento. Inclusive, já foram feitas até a forma desse repasse, já foi estudado. Marquinhos esteve lá comigo, foi numa manhã de uma quarta-feira, e esse recurso está destinado para essa reforma. É importante, sim, verificar essa questão dos médicos, junto a esse cumprimento desse contrato feito com o lactário. Isso é óbvio que é importante, porque a sociedade não pode sofrer como tem sofrido com relação ao atendimento. Se nós temos médico e está havendo qualquer questão de um estar descansando, o atendimento tem que ser observado. Enquanto tiver paciente, eles devem ser atendidos. Obrigada. Com a palavra, o vereador Anderson do Gás. E, enquanto isso, reflete só na gente, né? Todos os problemas aí refletem no vereador, sendo que quem tem poder de gastar, né, é o excelentíssimo senhor prefeito, né? Então, a gente fica aí, né, recebendo aí, né, as reclamações e a gente não tem como, de momento, resolver o problema. Igual, por exemplo, vamos começar por baixo, vamos fazer o CTI? Vamos. Mas vamos resolver essas pequenas coisas, né? Pode vender aí um bocado de lote, né, uns 5 lotes, e resolver o problema lá de imediato, né? Nem sempre precisa ficar precisando aí, né? É lógico que é ótimo os deputados ajudar, mas sempre nós estamos dependendo deles para poder ajudar, sendo que nós, às vezes, com pouca condição,
ajeitamos aqui lá. Coloco os requerimentos em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão e contrários se manifestem. Aprovado. Requerimentos da mesa diretora. Requer ao prefeito municipal cópia dos balancetes de receitas e despesas, bem como balanço financeiro, todos relativos ao exercício de 2018, no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 61, parágrafo único da Lei Orgânica Municipal, sob pena de incidir no artigo 89, inciso 3º, do mesmo diploma legal. Justificativa. As informações serão analisadas pelos vereadores a fim de acompanhar a gestão financeira do município. Coloco o requerimento em discussão. Nós solicitamos esse requerimento devido, eu até coloquei em nome da mesa, porque é uma questão que eu coloquei desde o momento que a gente chegou, que a gente assumiu enquanto mesa diretora, de estar fazendo o nosso papel de fiscalização. Né, esses números já foram enviados para cá algumas vezes, mas desde 2018 que eles não são enviados para esta casa. Eu falo não o que está no portal da transparência, e sim um relatório detalhado, tem uma diferença muito grande. Tá? Então, por isso que nós estamos solicitando essas informações. Coloco o requerimento em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e contrários se manifestem. Aprovado. Requerimentos do vereador Fernando Branco. Requer que seja oficiada a diretoria da CEMIG em bom despacho, a fim de que sejam prestadas as seguintes informações. A empresa Ematex Industrial e Comércio Têxtil Limitada, com sede na Avenida Tereza Cristina, número 445, bairro Prado, CEP 30.410.600, município de Belo Horizonte, detém a concessão da pequena central hidrelétrica PCH João de Deus, no Rio Lambari, em bom despacho. Está produzindo energia elétrica? Caso positivo, qual a produção mensal e o respectivo valor convertido em reais? Os postes de energia instalados sobre a calçada da Avenida Dr. Roberto de Melo Queiroz ainda são energizados? Caso positivo, onde estão conduzindo energia elétrica, já que a SEAB está fechada e parcialmente demolida? Justificativa. As informações são necessárias para este vereador exercer o seu poder e dever fiscalizador, sobretudo quanto à eventual elisão de tributos. Segundo requerimento, requer ao prefeito municipal prestar as seguintes informações. A Prefeitura de Bom Despacho está enviando a protesto dívidas tributárias sem que o contribuinte tenha sido pessoalmente notificado? Caso positivo, qual é o embasamento legal para tal procedimento? Qual o procedimento da Prefeitura Municipal de Bom Despacho para notificação do contribuinte quando os Correios não fazem a entrega regular no respectivo endereço? Justificativa. Este vereador já recebeu diversas reclamações de contribuintes que tiveram seus nomes levados a protesto sem que tenham sido pessoalmente notificados da dívida. Coloco os requerimentos em discussão. Senhora presidente. Com a palavra o vereador Fernando Branco. Dois assuntos de suma importância aí, eu na minha fiscalização diária aí, anônima muitas vezes, mal compreendida, né, pelo eleitor, mas paciência, a gente está aqui para isso. A primeira aí diz respeito à SEAB. A SEAB, eu tenho feito uma investigação aí até particular, não tem nenhuma ligação com o Ministério Público, fica muito claro, o Ministério Público não está investigando nessa frente. A SEAB cedeu os seus direitos na pequena usina ali de Lambari a essa empresa Ematex, aí, lá de Belo Horizonte, até sei onde é ali no Prado, ali, essa empresa, eu já estive dando uma olhada. Ou seja, ela produz energia e tem a sede em outra cidade. E acreditem, né, não sei como, mas isso foi aprovado. Eu tenho até o parecer, eu consegui, depois de muita dificuldade, consegui o parecer autorizando, inclusive, essa cessão.
Hoje a concessionária não é mais a SEAB, não é o pessoal da SEAB que detém esses direitos. Eu estive na CEMIG pessoalmente, não fui mal recebido, mas não recebi informação oficial sobre como que está funcionando isso, porque nós temos um problema, né? Não sei se os vereadores, o nosso ouvinte, tem o hábito de andar na avenida, mas aqueles postos que estão ali no centro da avenida, que ficam atrapalhando as pessoas a andarem, aqueles postos não são da CEMIG, aqueles postos pertencem à SEAB, isso eu já sabia, né? E com o fechamento da SEAB, se a Imatex está produzindo energia, eu até acredito que sim, né? Se ela está produzindo energia, aqueles postos, ela pode ser interligada lá no início, não precisa mais deles ficarem na avenida ali, atrapalhando o pessoal a andar, eles podem até ser retirados, eu acredito. Então, meu objetivo é receber essas informações e, eventualmente, se for o caso, né, verificar se é o caso de cobrança de algum tributo também, que eu perguntei lá e não recebi essa informação também não. Como que está funcionando essa arrecadação? Eu sei que é uma concessão. O segundo requerimento, presidente, diz respeito a um outro problema que nós temos enfrentado no município de Bom Despacho. Mais de uma vez, até por militar na área jurídica, já fui procurado aí por contribuintes que foi para o SPC, não, para protesto, e disse que não recebeu nenhuma notificação do município. E eu tenho verificado que muitos deles residem ou possuem imóveis em local em que não há entrega regular de correspondência, né? Uma primeira informação que eu tive, não oficial, é que o município faz notificação por edital. No meu modesto entendimento, seria irregular e teria que notificar pessoalmente para protestar. Então, o objetivo do requerimento é que o município informe como que ele está fazendo isso, né? Como ele está fazendo isso. Porque se ele estiver fazendo dessa forma, eu entendo que é o caso aí, sim, de esse vereador depois atuar numa outra frente, né? Visando a gente rediscutir isso numa outra frente para que o município retire esses protestos, se for o caso. Vereador Fernando Branco. Pela ordem. Eu gostaria só de colocar que realmente, parabéns pelo seu requerimento, principalmente com relação a essas notificações, que realmente as pessoas têm tido uma dificuldade grande de, quando elas veem, já está no protesto, no cartório, e elas não foram comunicadas, né? Com a palavra, o vereador Vital Guimarães. Vereador Branco. E tem mais um agravante. Iluminação pública e limpeza pública. Então, estão incluídos aí sem o efetivo serviço. Né? Por exemplo, lá no bairro Alvorada, que nem rua tem direito, de terra, estão cobrando lá a limpeza pública e tá cobrando iluminação pública, nem poste na rua tem. Todos, e não adianta reclamar, não está adiantando reclamar, não. Eu estou até pedi até socorro aí para a Procuradoria da Câmara, para mim fazer uma contestação disso aí, e eu acho que é hora de somar ao seu requerimento, não é? Porque, infelizmente, está acontecendo. Limpeza e iluminação. Acho que tem que cobrar, sim, né? Mas desde que haja o serviço, porque a taxa é uma contraprestação de serviço prestado, né? E tudo bem cobrar o imposto, mas, infelizmente, isso está acontecendo. Os protestos de 2018, os IPTUs de 2018 já foram todos para protesto. Então, às vezes, o valor do protesto é maior do que o valor real do imposto, né? Então, acho que nós precisamos de olhar isso e tomar isso como bandeira para beneficiar o cidadão. Palavra, senhora presidente. Com a palavra, a vereadora Rose Delegada. Vereador Fernando Branco, gostaria de parabenizá-lo, inclusive eu também, como vereadora, fui procurado por essa mesma questão. As pessoas nós temos orientado de forma individual, que estão sendo protestadas, estão recebendo a notificação e já estão com o nome lá. Então, realmente fica difícil, principalmente para a população mais pobre, aquelas que têm mais dificuldades financeiras, que não conseguem depois tirar o nome, porque, como disse o vereador Vital, o valor do IPTU é inferior ao valor do protesto, em alguns casos. Isso tem trazido um transtorno muito grande, então é muito importante, e nós também temos essa questão da iluminação pública, que foi colocado pelo vereador Vital,
Nós até discutimos sobre isso, ele teve uma busca de informação junto ao procurador dessa casa. Eu acho que é muito importante que essas informações sejam prestadas. Muito obrigada. Olá, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Anderson do Gás. Pois é, semana passada, senhor presidente, eu entrei com um requerimento também, perguntando, né, por que aquelas duas taxas, né, uma, tem as duas taxas lá, pagamento à vista e pagamento anual. E quando você soma as parcelas, né, não dá ali aquele valor anual. Então, a gente fez um questionamento ao senhor prefeito, né, que esclarecesse juntamente com os órgãos competentes para a gente dar satisfação à população. E também, justamente agora falando, né, sobre o protesto, eu acho que, além da notificação chegar primeiro, né, eu acho que é lógico, deveria ter também um tempo, né, até que a pessoa consiga se regularizar. Estamos vivendo momentos de crise, momentos difíceis, né? Então, acho que a população de Bom Despacho, não só a população de Bom Despacho, mas o Brasil inteiro. Então, a gente tem, principalmente, aí eu gostaria de pedir, eu, excelentíssimo senhor prefeito, que ponha a mão na consciência, né? E pense um pouco aí nessa população que está aí passando dificuldade por esses momentos, né, que estamos vivendo aí de crise. Então, muito obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de informar que o prefeito estará aqui, foi agendada uma reunião com ele no dia 24, quarta-feira, às 10 horas, que eu acho que é interessante também a gente poder conversar a respeito dessas questões também. Coloco os requerimentos em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e contrários se manifestem. Aprovado. Requerimentos da vereadora Rose Delegada. Requer do prefeito municipal, se a Procuradoria Jurídica já analisou a revisão do plano de carreira da Secretaria de Educação e se há previsão de quando este plano será encaminhado a esta Casa Legislativa. Justificativa. Essa vereadora foi procurada por alguns profissionais da área de educação e eles solicitaram a intervenção do Legislativo neste passo importante da administração municipal. Haja vista que, em meados do ano de 2017, encaminharam o plano à apreciação do excelentíssimo senhor prefeito e, até a presente data, não obtiveram qualquer resposta. Segundo requerimento, requer do prefeito municipal se foi elaborada o termo de referência para a contratação de empresa ou pessoa física para elaborar o plano de carreira dos servidores municipais de Bom Despacho. Em caso positivo, já está determinada a data da licitação para a contratação pretendida? Em caso negativo, há previsão para a elaboração do referido termo de referência? Justificativa. Atender ao pedido de membros das comissões especiais, haja vista que no mês de setembro foi realizada uma reunião com o excelentíssimo prefeito e vereadores, oportunidade em que ficou acordado que seria realizado um processo licitatório pela Prefeitura no mês de janeiro para a referida contratação, e que, após a elaboração das propostas dos planos de carreira, estes ficariam à disposição dos servidores para revisão e manifestação. Coloco os requerimentos em discussão. Com a palavra, senhora presidente. Com a palavra, a vereadora Rose Delegada. Na verdade, eu estou documentando o que já foi requerido ao prefeito de forma verbal nessa casa, e com relação a esse requerimento referente ao plano de carreira dos servidores, já se vão mais de um ano em que foi feito um acordo desse plano de carreira ser encaminhado a essa casa, e nós estamos tendo essa dificuldade e uma insatisfação por parte dos servidores. Com relação à educação, houve um trabalho lindo. Eu tive a oportunidade de acompanhar como membro do Conselho Municipal de Educação, e a gente vê que não está tendo o desenrolar que precisa. Então, é muito importante que seja o servidor valorizado através desse plano de carreira. Nós já sabemos que vai haver uma reunião, mas eu gostaria de deixar documentado esse desejo que nós temos, não só como vereadores, mas como cidadão de Bom Despacho, com relação a fecharmos essa legislatura com os servidores
tendo aí essa conquista tão grande que é o plano de carreira. Obrigada. Coloco os requerimentos em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão e contrários se manifestem. Aprovado. Anderson do Gás. Requer da Secretaria de Saúde as seguintes informações. Quais os bairros em que estão sendo usados o fumacê? Qual o valor gasto até o momento para o uso do fumacê? Quantos agentes de saúde estão trabalhando no combate à dengue? Coloco o requerimento em discussão. Palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Anderson do Gás. Quero aproveitar, neste momento, senhor presidente, agradecer aí, né, porque a secretária de Saúde, porque eu estou vendo, como diz o excelentíssimo vereador Marcelo, estou vendo com bons olhos, né, o que está acontecendo aí com esse fumacê. A gente está sem pernilongo no nosso município. Então, a gente tem que agradecer ao excelentíssimo senhor prefeito também e que continue, né, fazendo esse trabalho que está sendo muito bom para a cidade. Acredito que a medida de usar a moto é muito importante, que gera economia para o município. Então, muito obrigado. Isso aí que ele continua passando, principalmente no meu bairro. Estou achando bom mesmo. Estou dormindo com as janelas abertas. Né? Coloco o requerimento em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e contrários se manifestem. Aprovado. Projetos em tramitação. Projeto de resolução 13/2018, de autoria da vereadora doutora Rose Delegada, que estabelece critérios para a concessão de honrarias entregues pela Câmara Municipal àqueles que tenham se destacado pela atuação na vida pública ou privada, tendo prestado relevantes serviços à comunidade de Bom Despacho. O parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final foi pela aprovação. O parecer da Comissão de Administração, Obras, Trânsito, Serviços Públicos pela rejeição. Emenda modificativa de autoria do vereador Vital Guimarães. Solicito à vereadora Sessão Queiroz que faça a leitura das emendas. E do parecer, por favor, Sessão. Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final. Parecer final ao projeto de resolução número 13 de 2018. O presente projeto de lei, de iniciativa da vereadora doutora Rose Delegada, pretende estabelecer novos critérios para concessão de honrarias entregue pela Câmara Municipal. Quanto ao diploma Mérito Municipal, título de cidadão honorário e medalha de mérito comunitário Coronel Tininho, que serão entregues doravante a cada 2 anos e não mais anualmente, como se faz na atualidade. Analisado e discutido pela comissão, constata-se que a proposição atende ao interesse público e não se encontra eivado de inconstitucionalidade. Posto isto, opinamos pela sua aprovação e envio à Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Bom Despacho, 25 de fevereiro de 2019, vereadores Fernando Branco, Sessão Queiroz e Marcelão. Parecer da Comissão de Administração, Obras, Trânsito e Serviços Públicos. A Comissão de Administração, Obras, Trânsito e Serviços Públicos da Câmara Municipal de Vereadores de Bom Despacho reuniu-se no dia 1º de abril de 2019, às 16 horas, para analisar e emitir parecer ao projeto de lei a ser relacionado. Projeto de Lei 13 de 2018 estabelece critérios para concessão de honrarias entregues pela Câmara Municipal àquele que tenham se destacado pela atuação na vida pública ou privada, tendo prestado relevantes serviços à comunidade de Bom Despacho. Após analisarem o projeto supra-referido, emitiram parecer desfavorável. Sala de Comissões da Câmara Municipal de Vereadores de Bom Despacho, em 1º de abril de 2019, vereadores Anderson do Gás, Marcelão e Marquinho.
Parecer ao projeto de resolução de 2019. Analisado o projeto de resolução número 13 de 2018, que concede honrarias pela Câmara Municipal, o vereador infraassinado apresenta a seguinte emenda. Emenda modificativa. Altera o caput do artigo 1º da propositura, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Anualmente, a Câmara Municipal de Bom Despacho realizará a sessão solene visando homenagear pessoas físicas que tenham se destacado pela atuação na vida pública ou privada ou que tenham prestado relevantes serviços ao município. Bom Despacho, 15 de abril de 2019, vereador Vital Guimarães. Coloco a emenda em discussão. Pela ordem, presidente. Com a palavra, o vereador Vital Guimarães. Eu simplesmente voltei ao que era antes, que é a homenagem anual. A princípio, a vereadora doutora Rose pensou em fazer, né, apresentou a proposta de fazer de 2 em 2 anos, e está autoexplicativo aí, a gente está voltando para um ano, que eu acho que não é muito, essa homenagem feita pela Câmara, haja vista tantas homenagens que são feitas aí, né, pelo Poder Executivo. Então, eu achei que nós devêssemos manter aqui as nossas homenagens anualmente. E, inclusive, a própria doutora Rose concordou, sendo autora do projeto, concordou comigo, e está aí para que os senhores vereadores possam analisar. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Marcelão. Senhora presidente, a emenda do vereador foi muito oportuna, que realmente fica mais democrático, né, que não passe a ser de 2 em 2 anos, seja que vai ser realizado todos os anos. Agora, o projeto aqui, o que eu fico um pouco preocupado é na questão do artigo 4º, onde o indicado deverá possuir boa conduta, correto, idoneidade notória, devendo o vereador que realizar a indicação assegurar-se que o indicado não esteja respondendo a processo criminal ou ação de improbidade administrativa. Fico um pouco receioso, a gente vai até um indicado, fazer uma homenagem e ter que dar uma averiguação, ver se a pessoa não tem um processo de improbidade administrativa, um processo criminal. Acho que fica um pouco assim, sem questão, eu acho que é uma questão de ética do vereador chegar e pedir esse requisito a ele, né? Porque eu acho que todos nós aqui, todos os vereadores, quando vai fazer uma homenagem, tem muito cuidado de indicar um cidadão, né? Mas chegar e pedir ele, acho que fica um pouco confuso. E também na questão do artigo 7º. Durante a discussão das indicações, qualquer vereador pode impugnar a indicação realizada por outro, ocasião que disporá do prazo de 5 minutos para expor seus motivos. A indicação vem para o plenário, o sujeito é impugnado, aí o vereador vai defender o homenageado dele. Eu acho que isso aqui também teria que passar no crivo da comissão, que é analisado como é feito, mas lá na reunião das comissões, né, aí ser discutido lá, porque se vier para o plenário, você impugnar e depois você ter o direito de defender o seu homenageado também, eu acho que vai dar uma disposição à pessoa que está sendo homenageada. Então, nesse projeto de resolução, meus pontos que eu foco mais é nisso aí, nessas duas questões. Com a palavra. Com a palavra, o vereador Fernando Pediatra. Eu sei muito bem das boas intenções da nossa colega vereadora Rose, não tenho dúvida de que é sempre uma tentativa de melhorar aí os trabalhos da Câmara, mas da mesma forma que o Marcelo, também li, vereador, o projeto, e achei um pouco preocupante também esses tópicos já elencados pelo vereador, não vou repetir todos aqui, então eu fico um pouco de receio também em votar desta forma, com essa redação. O vereador Vital fez uma emenda que eu considero positiva, acho que nós devemos fazer anual mesmo, concordo com a emenda, mas o projeto ainda, eu acho que da forma que está, ainda não está muito adequado
para o que aquilo que eu imagino uma homenagem, diferente de tomar posse de um cargo, ser, né, empossado em uma função pública, do que receber uma homenagem. Acho que é um pouco diferente as questões, mas respeito muito a opinião e a apresentação dessa iniciativa, que eu acho que pode ser melhorada. Muito obrigado. Com a palavra, senhora presidente. Com a palavra, a vereadora Rose Delegada. Mas os projetos de lei, eles vão às comissões para serem emendadas. Se são 2 pontos que prejudicam aos olhos dos vereadores, elas deveriam ter sido suprimidas para votação ou serem emendadas. Na verdade, esse projeto, ele é uma reivindicação dos próprios servidores, quando nós estávamos na mesa, com relação à necessidade de se ter uma data específica, o processo licitatório precisa ser feito, precisa haver a organização dos trabalhos, e se vocês tiverem oportunidade de verificarem projetos de lei a nível da Assembleia Legislativa e outras cidades, os senhores vão se deparar com essas mesmas visões. Evidentemente, nós estamos aqui num espaço democrático, nada impede, ao invés de ter um prejuízo total de um projeto, que as emendas específicas sejam feitas. São vários artigos, vocês estão apontando 2 pontos, né, que vocês não concordam, que vocês acreditam que deve ser modificado. Então, o que eu penso é o seguinte: se eu, vereadora, percebo no projeto de lei 2 pontos, 3 pontos dentro de um projeto todo construído, objetivando toda essa dinâmica da própria administração dessa casa, o que deve ser feito aos meus olhos é a emenda necessária, igual nós já fizemos em outros projetos, né? Passou pela Comissão de Justiça, não houve emenda, passou por outras comissões, não houve. O vereador Vital, ele detectou algo que o incomodava, que era a homenagem ser feita a cada 2 anos. Ele fez a emenda específica. Então, eu gostaria que fosse levada em consideração toda essa construção do projeto com o objetivo de dinamizar os trabalhos dessa casa também. Muito obrigada. Na ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Marcelão. É justamente isso que eu estou colocando aqui, porque está apto a ser feita a correção. Por isso que eu não estou falando que vou votar contrário, estou falando assim, estou sugerindo que eu acho que nós devemos excluir esses 2 artigos e votar o projeto. Mas assim, eu estou falando um tempo apto ainda, porque eu acho que se votar da forma que está, vai ficar prejudicado o projeto. Senhor presidente, com a palavra. Com a palavra, o vereador Fernando Branco. Eu gostaria que esclarecesse se o Marcelo está pedindo uma subemenda para retirar esses 2 artigos ou é só uma explanação política, porque Não, eu acho que isso é pertinente. Na verdade, estou pedindo para revogar os 2 artigos. Então é uma subemenda. Subemenda. Em votação, se a senhora entender que é o caso. Até a questão do artigo 4º, por favor, me presta o projeto aí. De início, eu acho que o artigo 4º, ele tem que até ficar aqui, ó, o indicado deverá possuir boa conduta notória de idoneidade, está correto. Até aí tudo bem. E fazer a subemenda, revogando o restante do parágrafo. Esclarecido. Coloco a subemenda do vereador Marcelão em votação. Discussão. Em discussão, me desculpe. Só para esclarecer, Marcelo, então está retirando aquela questão das certidões. O que mais, então? Do artigo O outro é 7 Tem mais um que você pediu Tem, também. do artigo e o artigo 4º. E tira a questão da impugnação, para Isso. ficar claro e Vamos registrado. superar. Isso. Então, esses são a subemenda para retirar esses 2 dispositivos. Está explicado. Coloca a subemenda do vereador Marcelão em discussão. É o artigo 4 e 7. Sétimo. E lembrando, senhor presidente, não sei se ficou registrado, se entrou em votação a primeira emenda do vereador Vital. Podia conferir com a mesa, por favor. Não, ainda não. Só em discussão que ela entrou. A subemenda aqui, ela vai ter que ser o artigo 7º, 8º e o 9º, que todos falam da Então, impugnação. 7º, 8º e 9º. Tá, Isso. ok. Coloco a emenda do vereador Vital em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e contrários se manifestem. Contrário? Um voto contrário do vereador Fernando Branco.
Emenda aprovada. Coloco a subemenda do vereador Marcelão em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e contrários se manifestem. Aprovado. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e contrários se manifestem. Aprovado. Palavra livre. Eu gostaria... pode continuar? Eu gostaria de pedir à vereadora Sessão Queiroz que fizesse... Achei que você ia falar, Branco, me desculpe. Eu gostaria, vereadora Sessão Queiroz, que fizesse a leitura da portaria, tá? Que a gente, e depois eu vou pedir para entregar uma para cada um, para a gente melhorar os trabalhos aqui na Câmara, tá, gente? Martúlio acabou de entregar. Tá. Já receberam. Então tá. Só fazer a leitura, por favor, vereadora. Portaria de 11 de 2019. A presidente da Câmara Municipal de Bom Despacho, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas, resolve. Artigo 1º. Os documentos e proposições, em geral, de autoria dos edis e ou do Poder Executivo Municipal e que estejam sujeitos à apreciação do plenário, para serem incluídos na pauta da reunião ordinária imediata, deverão ser protocolados na secretaria ou no sistema Interleges até às 16h45, sendo que após este horário só poderão ser incluídos na pauta da sessão ordinária seguinte. Artigo 2º. Nos dias da realização de sessões ordinárias, a servidora Marinele Martinez de Andrade e ou substituto ficará responsável exclusivamente pela organização da pauta da sessão. Parágrafo único. Os servidores Bruno Henrique Soares Oliveira, Rita Alessandra Quirino e Flávio Alves Mendonça estarão disponíveis para redigir documentos e proposições em geral dos parlamentares. Artigo 3º. Na medida que forem recebendo documentos e proposições em geral protocoladas no sistema Interleges, a assessoria de comunicação desta casa enviará ao parlamentar autor confirmação de recebimento. Artigo 4º. Sempre que possível, os projetos a serem votados nas sessões ordinárias serão informados com antecedência, sendo proibida a saída destes da secretaria no dia da realização da sessão ordinária. Artigo 5º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias. Bom Despacho, 22 de abril de 2019, vereadora Joyce Quirino, presidente da Câmara Municipal. Obrigada, vereadora Sessão Queiroz. Palavra livre, gente. Senhora presidente, semana passada nós tivemos a oportunidade de aprovar dois requerimentos, que é para a gente formar a reunião, comissão conjunta, para votar, na verdade, primeiro discutir o Código de Posturas e o Código Sanitário. Isso. Hoje eu e o Marcelo, a gente já fez essas primeiras tratativas, que é da Comissão de Constituição e Justiça, e a gente gostaria de pedir a Vossa Excelência que a gente já conversasse sobre isso hoje, para a gente agendar um dia que todos os vereadores possam comparecer, juntamente com o nosso procurador, para a gente já iniciar essa discussão, senhor presidente, que é algo que eu acho que é o legado que nós temos que deixar para o município. Com certeza. Se possível, eu acho que essa primeira reunião, se quiser fazer de manhã, se os vereadores tiverem disponibilidade qualquer dia, a não ser a segunda, que é dia da reunião, eu estou à disposição. Agora, se for para fazer à tarde, eu pediria para mim uma semana para eu poder organizar a minha agenda também lá no meu serviço. Vereadores, poderia ser na quarta-feira, Branco, às 17 horas, poderia tentar de manhã, que aí acho que todos podem estar presentes, eu acho que era o melhor, né? De manhã é mais tranquilo também a casa. Então, isso, eu acho que rende mais os trabalhos. Vocês concordam de ser na quarta-feira, às 8 horas da manhã? Ou às 9 fica melhor? Com a palavra? Com a palavra, o vereador Só uma sugestão, Fernando talvez Pediatra. se nós revezássemos o horário, para não ficar prejuízo do horário, né? Revezar, porque eu não vou poder participar todas as quartas de manhã, mas posso...
Ah, tá. Sim, não tem, podemos começar de manhã, eu acho que legal. E depois, outra sugestão de horário seria assim, a quarta às 18 horas, que está tranquilo também, que todo mundo pode comparecer após o trabalho e discutir também, se vocês concordarem, né? Ou a cada reunião nós marcaremos a próxima, para fazermos uma agenda depois, né? Aí, só me permite uma parte, senhora presidente, vou marcar só a primeira, Ok. depois na próxima a gente já marca para um outro horário que também atenda aos demais vereadores, senhora presidente. A quarta-feira de manhã, se quiserem, eu posso Isso. também nessa. Pode? Então, O vereador, com a palavra, senhora presidente. com a palavra, a vereadora Rose Delegado. Eu penso o seguinte, se todos têm que estar presentes, seria o ideal a segunda, e nessas semanas que for feita a discussão do código de postura, aí a comissão combina o horário, porque aí dá para o vereador se organizar para discutir da comissão. Porque se for ficar aquele dia, não ter um dia certo, eu penso que os trabalhos não andariam. Sim, eu acredito que na primeira reunião a gente consiga já chegar num consenso para a próxima e assim, eu acho que dá para fazer. O que precisa é que todas as comissões se reúnam para discutir esses projetos. Inclusive, o condomínio horizontal também é um projeto que a população aguarda ansiosamente, né? O Código Sanitário, né? E o Código de Posturas. Então, essa reunião deverá ser em conjunto com todas as comissões. Então, fica na quarta-feira, 8 horas. 8 horas. Para a gente começar com o código de posturas, então. Isso, ok. Todas as Marcado, então. comissões. Todas as comissões presentes, por favor. Sim, por mim, da minha parte, pode ser. Ok. Esta quarta ou a próxima? Nesta quarta, às 10 horas, nós teremos reunião com o prefeito para discutir a questão do plano de carreira dos servidores da saúde e da prefeitura. E com relação à licitação da contratação para assessoria também. Quarta que vem é feriado. Dia 1º de maio. Se a gente fizer 8 horas da manhã na quarta, todo mundo consegue chegar? 8 horas da manhã na quarta? Eu acho que... Da minha parte, tranquilo. Uhum, ok, então, 8 horas da manhã nesta quarta-feira. Ok? Palavra livre. Com a palavra, Com a palavra, o vereador Fernando Pediatra. vereadora Joyce, eu gostaria de comentar, Vossa Excelência, pela iniciativa do projeto das drogarias, das farmácias. Eu acho isso muito importante. Eu sinto a dificuldade que temos, às vezes, de comprar o medicamento fora de hora. Tem alguns proprietários e farmacêuticos que estão lá por conta própria, ficam até um período maior, mas tem hora que a gente não encontra mesmo. É difícil, às vezes medica um paciente, faz a receita e não encontra aquele medicamento. Então a cidade já está crescendo muito, é uma ideia interessante, precisa pensar como que será operacionalizado esta sua proposta, sua ideia, mas eu acho muito importante que você está preocupando com esse tópico. Não gostaria de comentar, Vossa Excelência, pela iniciativa. Meus parabéns e vamos discutir e tentar aprovar isso. Obrigada. É uma questão que a população tem colocado, né? A questão, às vezes, quem é atendido no pronto atendimento, no ambulatório, final de semana, à noite, da dificuldade de se achar uma farmácia para a compra desses medicamentos. Eu sei que vai ser um projeto de grande repercussão, não vai ser um projeto de aceitação, principalmente dos donos das farmácias, mas é uma coisa que precisa ser feita em bom despacho. Divinópolis, as cidades aqui em volta, todas já têm, é uma coisa que a gente sente falta aqui no município. Com a palavra, o vereador Fernando Branco. Eu não ia mais falar, mas já que você tocou no assunto, a gente fica com a língua coçando. Eu já fui procurado por um ou dois farmacêuticos preocupados com esse problema. Eu fiz uma pesquisa e tem uma lei municipal que vigora sobre esse assunto, inclusive as farmácias com aqueles nomes antigos, Farmácia Brasil, dizia o horário que tinha. Essa lei, inclusive, está em desuso, praticamente, porque os nomes das farmácias já mudaram. Essa lei é da época... acho que é de 80 e poucos, né, me parece, antes da Constituição. Infelizmente, eu procurei alguns farmacêuticos e a maioria não quis tomar frente nisso também, sabe? É um projeto complicado a gente mexer, eu sei, vocês devem ter passado por isso. Eu só tive a felicidade de conversar com 2 que têm interesse. Os outros não tiveram interesse nenhum, assim, a princípio. Né? Falar, não quero, tal. E a gente esbarra no princípio da livre iniciativa, que é um outro problema também. Isso aí a gente vai ver. Se o cara é obrigado, a regulação. Isso é um outro problema. Mas a gente vai discutir, sim. Isso. Obrigada, vereador. Palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Anderson do Gás. Senhor presidente, eu quero deixar aqui minha indignação é com a CEMIG, né? A iluminação pública é um absurdo, né? A mesma iluminação que tem para quem gasta muito energia, tem para quem gasta pouco.
e quem gasta muito paga mais de iluminação pública. Então, isso, a minha indignação é sobre isso, né? Eu gostaria, né, de deixar aí esse questionamento à CEMIG, né, que esclarecesse por que isso, né? Por que isso? Isso eu não considero certo, eu considero errado. Ok. Com a palavra. Com a palavra, o vereador Fernando Pediatra. Só esclarecendo aqui, vereador Anderson, realmente, Anderson, a gente fica um pouco sem entender a forma que é calculada a contribuição de iluminação pública. Se o senhor pegar a regulamentação do município, eu já tentei compreender a fórmula matemática que é utilizada para se alcançar essa contribuição e é indecifrável aquela fórmula matemática. Eu não sou muito bom em matemática, mas desafio mesmo aqueles que são bons a entender. É muito complicado, é uma dízima periódica, é muito complexo e alguns municípios adotam esse método que o senhor colocou, que seria um valor padrão para todos estabelecimento comercial, um valor residencial outro, porque afinal de contas o consumo nas ruas é igual. O que está consumindo dentro de casa, cada um paga o seu, mas a utilização da iluminação pública ela é igual a todos. Ninguém usa mais do que o outro, teoricamente. Então, é uma discussão importante, sim, que nós temos que verificar, e não é só com a CEMIG, mas com o município, que a contribuição de iluminação pública é o município também que regulamenta. Inclusive, houve 2 vezes votação nessa casa com aumento dessa contribuição. E eu registrei meu voto contrário as 2 vezes, manifestei-me contrário a esse aumento. Então, é importante a gente questionar, sim, acho que cabe não só a CEMIG, mas também a Prefeitura Municipal, Anderson, esse questionamento. Pela ordem. Palavra o vereador Vital Guimarães. Ô, presidente, só porque você me citou aí na sua fala com relação a 2017, 2018, gostaria de fazer um pequeno esclarecimento. Primeiro que eu me pautei muito pela transparência total enquanto presidente dessa casa, que eu acho que isso não é mais do que obrigação de quem quer que esteja aí, né? A Controladoria Geral da casa foi eu que instituí com a vinda de um funcionário que estava prestando serviço para o fórum, que fez um concurso e passou direto lá para o fórum para prestar serviço lá. Ele veio a nosso, numa negociação com os juízes, conseguimos trazer ele, depois trouxemos o Bruno já no final do mandato. E fez um trabalho excelente na Controladoria Geral, através das anotações dele, de alguns pareceres, nós mudamos alguns procedimentos na casa, exatamente para evitar problemas futuros, porque nós passamos por aí, mas não passa simplesmente, não, fica muito tempo ainda as nossas contas à disposição, a gente tem problema aí com o Ministério Público, então acho que a Controladoria tem que estar funcionando e funcionando bem, para que a gente possa ter tranquilidade. Então, isso foi a minha... foi o motivo, que a gente esforçou para ter uma Controladoria Geral, por recomendação da Controladoria Geral da Prefeitura. Todas as câmaras maiores têm essa figura, e a gente não tinha aqui. Agora, eu, sinceramente, com todo respeito a todos os vereadores da casa, mas hoje nós vimos aqui como é que funciona a democracia. Eu acho que nós pedimos, não tem nada pedido demais aqui nos requerimentos. Estou pedindo, inclusive, do setor contábil, uma análise contábil e analítico das contas, porque eles têm mais condições para fazer isso. Outra que são relatórios normais, não tem nada a ver, eu acho que, não sei qual a razão, mas foi uma demonstração de força, 5-4, que vocês vão fazer isso aqui a hora que vocês quiserem, Está disponível, vereador. Isso aí está muito claro. Está então, disponível. Tudo bem, pois é. Não é disponível. Eu acho que é o seguinte, nós não colocamos ainda na transparência, no portal de transparência, porque ainda não está pronto. O sistema ainda não está todo pronto. A gente vinha colocando, então por isso que ele não está ainda. Porque senão precisava de fazer requerimento, não podia entrar lá e pedir. Mas
É isso aí, é assim que funciona a democracia, é a maioria. Né? E foi demonstrado aqui, né, a maioria, como está demonstrado aqui no artigo 4º da sua portaria, sempre que possível os projetos a serem votados nas sessões ordinárias serão informados com antecedência, sendo proibida a saída destes da secretaria do dia da realização. Que é isso, presidente? Proibir a retirada do projeto no dia? Vereador, As comissões, o projeto as comissões se reúnem no dia. Ok. São essas suas colocações, muito obrigada. Eu gostaria de colocar que várias coisas que foram colocadas aqui desde o momento que a gente assumiu, porque quando eu entro na eleição, eu entro preparada para ganhar e para perder. E outra coisa que eu gostaria de colocar também é que várias coisas que foram pedidas, igual cabeamento de rede elétrica, que foi pedida no início aqui agora por vocês, né? Vocês tiveram 2 anos para fazer e não foi feito, mas agora estão solicitando. Então, eu acho assim, que o bom senso cabe em qualquer lugar. Então, assim, nós estamos disponíveis. O Flávio já foi orientado a colocar todas as prestações no mural da Câmara, tá? E estarão lá para quem quiser. E qualquer coisa que vocês quiserem pegar com o Flávio, ele está disponível. Tá? Eu gostaria só de fazer essas colocações. Aqui ninguém está negando nenhuma informação. Vocês podem ficar atentos. Negou na votação. E outra coisa, os projetos estão aqui, vereador, o tempo inteiro lá à disposição de vocês. O que está difícil é na hora de fazer a pauta, tem 2, 3 semanas que a reunião está começando 6h15, 6h20. Por quê? Qual que é a justificativa, gente? Por quê? Porque os vereadores estão fazendo indicações e requerimentos, tudo bem, mas a pauta não consegue sair. Muitas vezes eu tenho vindo para cá sem pauta, sem correspondência, sem nada. Então, nós precisamos organizar, precisamos sim, e nós vamos organizar. Por quê? Até então, estava ficando desorganizado, mas o nosso objetivo aqui é organização, e eu espero que todos colaborem. Porque, faltando meia hora para a reunião, tira os projetos de lá, que estão lá, 1 ano, 2 anos, né, igual estão, 6 meses, 3 meses, e na hora da reunião, meia hora antes, pega os projetos para fazer emenda, faça aqui no plenário, então, que eu acho que fica mais fácil. Igual o vereador Fernando Branco já sugeriu. Eu sei que o que acontece. Igual eu falei com o vereador, tome providências, não foi, Fernando Branco, que você me falou, tome providências, meia hora antes da reunião, os projetos estão nas salas, nem sala de comissões não era na sala dos vereadores. Então, o que foi colocado? Eu falei com ele, vereador, tem alguma coisa que eu posso fazer legalmente? Ele falou, emendas podem ser feitas até no momento da reunião. Então, eu acatei a sugestão do vereador, porque o que acontece? Meia hora antes, o projeto está aí o tempo inteiro. Então, faça as emendas aqui no plenário, que eu acho que vai ficar mais fácil. Então, tudo com o objetivo de organizar e de melhorar os trabalhos. E várias coisas que estão sendo colocadas agora, solicitadas para nós, que não foram feitas nesses 2 anos, nós também fica meio difícil a gente fazer em 1 ano, mas que eu vou tentar organizar e fazer, isso eu vou fazer o possível e o impossível para que seja feito. Vereadora, pela ordem, deixa eu te falar, você está marcando aqui um horário para os requerimentos, 16h45, porque tem reuniões de comissões que são feitas na segunda-feira. Então, a comissão precisa do projeto para trabalhar. Então, é o seguinte, 16, você está colocando aqui um tempo de até 16h45, tudo bem, eu acho que realmente ficar com o projeto até a última hora vai atrapalhar a pauta, mas o dia todo, a segunda toda, você tem a segunda para trabalhar, você vem para cá meio-dia, você vem para cá 1 hora, você pode trabalhar no projeto. Não, pode vir de manhã. De manhã está disponível, o projeto vai estar disponível para quem precisar, mas no período da tarde o projeto fica na secretaria para que as reuniões não se atrasem devido à falta de pauta e de projetos que serão colocados em pauta. Com a palavra? Só um minuto, por favor. Senhor presidente, pela ordem, o vereador Fernando Branco pediu a palavra. Eu queria fazer só 2 observações. A primeira é porque eu acho que eu fui citado aí no meio dessa discussão, e eu acho que injustamente, porque essa indicação aí de cabeamento, eu fiz ela também quando o presidente era o Vital, eu fiz para colocar o sistema de áudio e vídeo aqui para as reuniões, não fui atendido também pelo presidente Vital, e não estou sendo atendido por Vossa Excelência, por isso que eu estou fazendo de novo. Não tem aí nada política. Na verdade, eu sou apolítico. Tá? Eu estou do lado do povo de Bom Despacho, em qualquer momento, vocês vão ver, hoje eu fui um que votei contra, inclusive, aí o negócio de 1 ano, 2 anos, porque eu acho que nós temos honraria demais. E também não gostei da justificativa de ninguém dizer que a prefeitura tem mais, nós temos que ter mais também. Não, se vocês tiraram, nós vamos tirar.
Então, essa justificativa para mim também não cola. Eu acho que a gente tinha que ter menos, mas tudo bem. Mas com relação a essas indicações, eu faço pontualmente e vou continuar fazendo sempre. A minha observação é porque eu preciso trabalhar. E para trabalhar eu preciso de internet de boa qualidade. Eu não tenho isso aqui e não tive nem quando o Vital era presidente e não estou tendo agora. Que fique muito claro isso. Se você buscar aí nas indicações... E as providências serão tomadas. Se a senhora buscar nas indicações, você vai ver que eu fiz também, quando o Vital era presidente, época que eu tive um curto período de vice-presidente, porque você sabe muito bem que eu renunciei. Eu sei. Mas com relação à portaria, não quero fazer justiça a mim, não, porque a minha indicação para Vossa Excelência não foi nesse sentido. A minha indicação foi no sentido de que ser feita... exatamente, informal. A minha indicação para Vossa Excelência, ainda que verbal, foi no sentido de que esta casa já tem o sistema eletrônico, não existe nenhum sentido nós ficarmos destinando servidores para fazer indicação, igual você colocou na portaria. Eu acho que, aliás, não é função do servidor fazer isso, não está lá na carreira dele esta função de auxiliar o vereador. Eu até tenho que verificar se isso é possível. Tá? Se eu tivesse que fazer uma indicação para Vossa Excelência nesse sentido, eu faria para que Vossa Excelência não permita que o servidor público faça nenhuma indicação para o vereador. O contrário, o vereador é que tem que fazer isso. Nós não temos o cargo de assessor aqui. Tá? Eu acho que só devia fazer uma portaria, se a senhora me permite, é que o vereador faça pelo sistema até às 16 horas, sob pena de não entrar na pauta, e sem exceção. A não ser, claro, que houver um problema no sistema, aí se faz manualmente, sem problema. Ok, obrigada, vereador. Com a palavra, o vereador Marquinho. Não? Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Marcelão. Senhor presidente, quando fala em democracia, é um assunto da gente entrar e conversar, né? É um assunto muito bom, né? Viva que nós vivemos na democracia. Mas a democracia não começou hoje, não. A democracia começou, foi quando nós ganhamos a eleição da mesa diretora. Porque a democracia existiu, foi na gestão do presidente Vital, que todos os projetos de resolução que teve aqui, foi unânime. Criou um cargo aqui, para um servidor, nós fomos unânime. Por quê? A gente queria contribuir com a administração. E se fosse para criar de novo, como foi criado naquela época, eu criaria a função do Marco Túlio aí hoje, faça um belo trabalho. Ninguém votou ao contrário, que democracia, hein? Agora, depois que nós ganhamos a mesa diretora, o primeiro projeto de resolução, aumentar a atribuição para a servidora. Tem pessoa que defende, tem um cargo de confiança, mas eu não colocaria, tudo bem. Mas você aumentando a atribuição, aí você tem que ficar assim com a 4. Que democracia, hein? Parece que criou uma oposição dentro da Câmara. Democracia, quando nós votamos para a resolução da vereadora Rose, chegamos num acordo aqui, vamos tirar o artigo 4º, o artigo 7º, pegar a emenda do vereador Vital e votamos. Isso é uma democracia. Agora, infelizmente, eu estou vendo aqui na Câmara que antecipou as eleições de 2020. Acho que tem muitos candidatos a prefeito. Então, assim, está antecipando. Hoje não vê oposição executiva, a gente não vê oposição dentro da Câmara. Mas isso é a democracia, né? Vamos ver até onde vai a democracia. Democracia é muito importante para nós. Obrigada, vereador Marcelo. Com a palavra, senhora presidente. Com a palavra, a vereadora Rose Delegada. Com relação a esse requerimento que foi feito, voltando a esse requerimento, Marcelo, eu não era da comissão de orçamento. O meu objetivo, vocês podem não estar visualizando, mas a comissão, que na verdade eu era a comissão de justiça. Realmente, fui retirada da comissão de justiça, nós até chegamos a conversar sobre o tema. Eu acredito que os trabalhos se agilizam, sim, quando dois juristas discutem, facilita, porque temos posições antagônicas, e muitas vezes isso foi alvo de decisão dos senhores mesmos, com relação à posição jurídica, mas foi posição, aceitei. Mas quando eu assumi a comissão de orçamento, eu assumi com a responsabilidade de fazer esse trabalho. E aqui no artigo 7º, eu só peço para dar, né, na verdade, para dar execução nesse artigo 7º. E o artigo 7º, ele fala exatamente isso. A Secretaria de Controle Interno, que foi a função do Flávio, tem por atribuição acompanhar a execução orçamentária e financeira da Câmara, bem como a execução de convênios e contratos, processos licitatórios,
concessão de benefício a pessoas, zelar pela regular aplicação dos recursos públicos e, em especial, executar a auditoria interna, contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e emitir os devidos E o Flávio faz isso. Não, mas é o que eu estou pedindo, é com base nisso. E está disponível para a senhora. Analisar a aplicação de recursos repassados ao Poder Legislativo, apontar falhas, identificar e tomar providências quanto à prática de qualquer ato lesivo, informar qualquer irregularidade, informar as comissões sobre a regular ou irregular aplicação de recursos, apontando falhas e sugerindo melhorias, auxiliar os vereadores e comissões na apreciação e julgamento das Vereadora, eu contas já do li Poder Executivo, o artigo 7º no desempenhar regimento. outras atividades Eu já fiz a correlatas. leitura dele. Então, na verdade, eu vou ser muito sincero. Eu não entendi o porquê de recurso. Mas todas as informações estão disponíveis para a senhora. Sim, presidente. A sua comissão. Sim, ok? sim, presidente. Só concluindo, por gentileza. Aham. Estou dentro do meu tempo, da palavra livre, só queria concluir. Então, na verdade, Marcelo, quando você fala de divisão, todo voto meu, eu voto sozinha, mas voto consciente. Isso aí vocês podem ter certeza. Em todos os posicionamentos que eu tive dentro dessa casa. Quem me conhece sabe da minha postura diante de tudo. Que eu tenho que conversar, eu e a presidente já tivemos conversas nossas, pessoais, com relação a tudo que tem nessa casa. Vamos ter outras, sem nenhum problema. Agora, o meu dever como membro da comissão, eu vou executar. Eu estou observando também as questões da prefeitura. Eu busquei em outras câmaras, onde existe controle interno, uma forma melhor de auxiliar-nos, porque nós criticamos muito as questões do executivo, eu acho que tem que criticar, nós temos que verificar o que está certo ou não. Então, o que eu quero, na verdade, é melhorar o trabalho contábil dessa casa, não só com relação a nós, mas também com relação ao executivo. Então, realmente, hoje, eu fico decepcionada em ver um requerimento, muitas vezes, ser negado sem fundamento. Eu não vi fundamento legal. Vereadora. O vereador simplesmente falar voto contrário. Isso é muito ruim. Inclusive, a gente sente isso nessa casa. Nós estávamos em reunião, uma reunião da mesa diretora, o vereador Anso Gás foi retirado da sala para ir lá na sala da presidência. A gente fica muito chateado, porque eu acho que nós estamos aqui não é para representar interesse pessoal, não. É interesse do povo. Muitas vezes, eu acho que cada um de nós sai daqui decepcionado. E eu já vi vários vereadores falarem isso. Vereadora, por favor, eu só gostaria de colocar que, da mesma forma que é o interesse do povo, cobre do executivo também. Aí é só a senhora refazer seu requerimento, foi isso que eu coloquei, por isso que eu votei contra. Refaça o requerimento e coloque a questão do executivo, que a senhora será atendida e todas as informações estão disponíveis. Pela ordem, só para a doutora... Com a palavra, o vereador Marcelão. Comentou meu nome, citou meu nome, doutora Rose. Primeiramente, o requerimento que eu falei foi o seguinte: tem servidor que está deixando a desejar, não está passando informação, porque quando eu fazia parte da comissão de orçamento e finanças, aonde eu fui procurado, eu sempre era bem atendido. Então, eu acho, primeiramente, se o servidor não está fazendo o serviço correto, acho que a mesa diretora, a presidente, tem que tomar seus devidos deveres ao servidor. Ver o que está acontecendo. Agora, tenho certeza que essa mesa diretora aqui, todos os vereadores aqui, querem a transparência mais aplausível que existe. Tá certo? Agora, o problema é vir requerer informações à mesa diretora, parece que o funcionário, então, não está atendendo os vereadores. Então, nós temos que rever isso também, o Com presidente. certeza. Ver o que está acontecendo, se está faltando alguma informação do servidor. Com E certeza. questão de transparência, tenho certeza que o que foi feito até hoje vai continuar e, garanto, aperfeiçoado. O que puder melhorar, tenho certeza que a presidente vai melhorar em questão de transparência. O problema do meu voto contrário ao requerimento é esse, porque quando um vereador vem requerer informação da mesa diretora, é porque algum setor aqui não está funcionando. Eu acho Tem que é que o contrário. funcionar. Acho que o servidor aqui está justamente para dar informação, e se realmente não estiver dando informação, nós temos que ver qual servidor e chamar a atenção dele. E isso será passado para o servidor. A senhora pode ficar tranquila. Só concluindo, por gentileza, senhora presidente. Com a palavra, vereadora Com Rose Delegado. relação a essa busca desse relatório, eu busquei, o Bruno me disse que o servidor ia elaborar. Então, não estava disponível. Agora, a presidente falou que vai estar afixado ao quadro. Vai ficar mais fácil. Pode ter certeza que eu não vou requerer. Só que tem outra indicação nossa que, inclusive, não foi levada nem em consideração, que é para disponibilizar no portal. E aí fica uma pergunta, eu estou pedindo
um relatório analítico. Nem me deu, eu não tive a resposta. Vai ser possível esse relatório analítico ou não? Só essa pergunta. Ele que eu será faço. feito, vereadora. Eu agradeço, e o portal da presidente. transparência também será colocado. Agradeço, O que obrigada. o procurador me informou é que já está no portal da transparência, mas se isso não ocorrer, estará sendo colocado e estará Eu sendo agradeço, fixado ali. presidente. Agradeço. E nada mais havendo a ser discutido, declaro encerrada. Só com a palavra também, eu gostaria de falar também aqui para vocês. Calma, gente, espera aí, só um minutinho. Gente, vereador Fernando Beck. Eu quero ponderar com vocês o seguinte, eu acho que é desnecessário certas discussões aqui no plenário. Acho que é muito importante que nós tenhamos maturidade para fazer também discussões internas de questões administrativas. Cada presidente tem o seu mérito, cada vereador deixa a sua marca. Todos nós temos qualidades e temos defeitos. Eu vejo, às vezes, uma tempestade em copo d'água. A nossa cidade tem muitas questões importantes. Com certeza. Eu gostaria de ver os vereadores tão combativos com essas questões internas, pequenas, aqui da Câmara, lá fora, brigando a favor daquelas questões que realmente o povo precisa, tivessem mais independência do relação aos outros poderes, tivessem maior independência e sejam combativos também com o Executivo. Porque aqui, muitas vezes, são duros, mas quando é para fazer o papel do vereador mesmo lá fora, de fiscalizar, não são tão duros assim. Essa questão que a senhora colocou aqui na resolução do projeto, eu não vejo por que tanto problema com isso aqui, da saída dos projetos. O projeto, gente, não é aquele papel, não. Ele está nós recebemos por e-mail. No e-mail de cada um. Eu tenho no e-mail, eu não tenho problema, não preciso pegar aquela pasta, não. Eu posso pegar no meu e-mail, mandar imprimir. A Câmara tem papel para imprimir, se quiser. Eu quero uma cópia. Nunca me foi negado uma cópia aqui, com qualquer presidente. Eu quero uma cópia desse. Então, eu acho que é desnecessário certas questões. Nós estamos aqui lidando com a presidente que é uma pessoa idônea, uma pessoa honesta, uma pessoa correta. Não há por que ficar a todo momento tentando esmiuçar tudo desta forma. Mas os dados estão disponíveis, vereador. Nós temos acesso, assim como tivemos no outro presidente, assim como tiveram também quando eu fui presidente, quando o Marcelo. Eu ocupei essa cadeira durante 3 anos, mas sempre soube reconhecer os avanços dos ex-presidentes. Isso é muito importante, pois senão dá aquela impressão que nós estamos criando tudo o que é bom é de agora e o que é ruim é de antes. Cada um coloca um tijolo nessa construção, né? É mesmo, então fica assim essa declaração aqui de amizade, de união, que nós refletimos melhor antes de ter esses debates aqui em público. Obrigada, Senhor vereador. presidente, eu quero só deixar esclarecido à população que a minha escolha aqui não é dependente de ninguém. A minha votação são adquirido por mim mesmo. Não tenho, né, preocupação nesse sentido. Então, não importa onde eu estiver, em qualquer lugar que eu estiver, né, a minha opinião ela é própria de mim mesmo. E nada mais havendo a ser discutido, está encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.